Olá, bem-vinda, bem-vindo ao terceiro episódio da segunda temporada do Descomplica PharmaCast. Hoje vamos falar sobre como liderar pelo exemplo. Liderança, que é um tema muito importante para gestor, para o dono da farmácia, para a proprietária da farmácia, para a farmacêutica, que é gerente também. A liderança, ela passa por muitas áreas. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito importante para a sua jornada na gestão da farmácia. Eu sou Viviane Massi. Quem me acompanha em todos os episódios é Bruno Moura, contador da Farmacontábil, maior especialista em contabilidade para farmácias do Brasil. Daqui a pouco, quem sabe, até do exterior. Não é? Quem sabe? Obrigada, Estamos Bruno. chegando lá. Bem-vindo. Quem Acredito, sabe? Com certeza. Obrigado, Viviane. É um prazer novamente estar aqui. Mais um Descomplica PharmaCast, terceiro da nova temporada. E hoje a mesa tá cheia, tá pesada, hoje tá engarrafado. Hoje está engarrafado o negócio aqui. Bom, é um prazer estar aqui e eu tenho certeza que o tema de hoje será de grande relevância para o varejo farma como um todo. É uma dor que chega com muita frequência lá na Farmacontábil, esse tema, pessoas, liderança. E eu tenho certeza que a convidada de hoje, o convidado, entre aspas, né? Mas enfim, convidado de hoje vai conseguir, obviamente, contribuir muito aqui para o Descomplica Pharma. O meu spoiler é o seguinte, eu tenho certeza que esse episódio vai ficar muito bom, mas o trem vai ser bom demais. Bom, o trem vai ser bom demais. O trem é bom, Já dá para mais ou menos ter uma noção de onde está vindo a nossa convidada, né? Isso aí. Então tá, então vamos lá, vamos apresentá-la. Recebemos hoje, no terceiro episódio, Cirleia Morato, maravilhosa, está aqui com a gente. A Cirleia é coach em vendas pelo Instituto Brasileiro de Coach, pós-graduada em liderança e inovação pela FGV e formada internacionalmente em liderança pela Ohio University. É autora de Vender é Ser Você, porque acredita que a verdade vende. É palestrante, apaixonada por inspirar times e transformar resultados. E CEO e cofundadora da Único Contato. Mas a Cirleia também é aquela que criou a frase sucesso para nós. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito feliz falando disso aí. Acha que, né, muita coisa, gente. Na verdade, isso aí não significa nada se não tiver essência, né? Eu estou muito feliz de estar aqui, agradeço aí mais uma vez o convite. Fiquei mega feliz, principalmente de participar desse tema, que é algo que está cada vez mais inserido aqui no sangue mesmo, no sucesso para nós, a frase aqui, já diz tudo aqui, mesmo, né? Acho que eu vou botar o boné, hein? Aí! Uai, Bruno! Vou botar esse boné aqui, ó. É isso aí, o trem vai ser doido aqui, tá? Vou botar esse boné aqui, ó. Vai, Bruno. Ó, viu? Ó, perfeito. Gostei. Ficou bonitão, tá, Bruno? Ficou bonitão. Então tá bom. Então vamos esperava, né? Então vamos seguir nisso, propaganda, o slogan tá aqui, ó. Vai aparelhar. É isso aí. É isso aí. Já estamos com ele. Obrigado, fico feliz. Sucesso pra nós esse podcast hoje. Obrigado. Eu ia falar. Obrigado, Cirleia. Obrigado aqui, ó, que eu já tomei posse, né, do boné. Adoro o boné. Gente, que delícia. Uma lembrança da Farmacontábil. Eu não vou abrir, tá? Pra ficar todo mundo na curiosidade, na expectativa. Mas ganhei um brinde. Feliz, obrigada. Recebo com carinho. Obrigado você pela presença, tá? E também está conosco Luiz Carlos Marins, sócio fundador e diretor administrativo da Farmacontábil. Marins é amplamente conhecido por sua forte atuação na defesa dos interesses do varejo farmacêutico como presidente da Ascoferj. Trabalhou em farmácia na juventude e é formado em administração e teologia, mas também é host aqui desse podcast, já apresentou o programa comigo na primeira temporada. Marins, seja muito bem-vindo, muito obrigada. Obrigado, Vivi. Tudo bom, Bruno? Tudo ótimo. Assim, fico muito feliz em participar aqui com a Cirleia, né? A Cirleia é uma referência para a gente, né? Que é o setor hoje no Brasil conhece muito a Cirleia e a gente te agradece, Cirleia, de coração, porque eu sei que a sua experiência, o conhecimento que você tem hoje no Canal Farma, eu sei que você não veio do Canal Farma, eu sei que ela vai contar a história dela. Vou querer saber, Eu já tive o privilégio de tomar lá com a Cirleia e com o Renato, lá em Minas, visitando a empresa. E a história dela é fantástica. Eu acho que ela vai contribuir muito aqui com o nosso Descomplica nessa participação dela. É que eu espero. Certamente. A palavra é toda sua, conta pra gente. Como tudo começou? Como tudo começou? Da onde é que surgiu
Como que você foi inserida no mundo farma, vamos dizer? Aquela história que você me contou lá em Minas, no almoço, que a gente estava com a Renata. De onde você veio, né? Não é do canal Farma, né? Não. A vida inteira eu sempre tive comigo venda. Então, eu sempre fui vendedora. Eu acho que igual eu falei, né? Em relação ao currículo aí, se você for olhar tudo de verdade aí, a Sirleia é vendedora e pronto, esse daí é o resumo. Só que eu tenho uma fábrica de chinelo personalizado, né? Para casamento, festa de 15 anos, eu e meu marido. E na pandemia, né? A pandemia, ela, na verdade, foi a pior e a melhor coisa que aconteceu na vida de algumas pessoas, não generalizo, mas foi o que aconteceu na minha. Na pandemia, a gente perdeu tudo. Era a época realmente que a gente recebia cesta básica em casa. Não tenho vergonha de falar isso. E eu reencontrei com o Renato. Renato era um cara, Renato Diniz, né? Ele era diretor comercial do Grupo Busatos, agora ele é só único. Só único, né? E presidente. E presidente da SIC de Contagem, mas deixando claro que ele é só único. Que eu não tenho ciúme dele, agora ele é só único. Um abraço para ele está devendo uma visita aqui, ele já sabe disso e a gente vai estar conversando. Certamente ele virá. E aí, eu deixei no Facebook, né, falando, gente, para quem me conhece, sabe o quanto eu sou responsável, como eu sou vendedora, amo o que eu faço. Para quem tiver uma oportunidade para mim, e aí surgiu de tudo. Até para trabalhar como balconista de papelaria e nada contra, e olhei mesmo, porque eu acho que quando você está no nível de precisar, qualquer mínimo ele torna muito na sua vida. E o Renato falou assim, Sirleia, estou procurando, aí mandei o currículo, aí a gente se reencontrou, e ele falou, estou procurando uma sócia. Só que essa sociedade era para uma empresa que chamava IEV. Ele é uma franquia que ele tinha investido na época, que é Instituto de Especialização em Vendas. Ou seja, eu ia vender treinamento de vendas para empresários. Tentei no mercado farma, mas não deu. Primeiro, por causa dos contatos que o Renato tinha, né? Tem um mailing gigantesco. Sim. Então, a gente começou a trabalhar em outros segmentos. Só que ele falou o seguinte, quero uma sócia, preciso de uma sócia, só que eu não tenho como te pagar o que você tem costume de receber. Eu falei, Renato, me fala o que você tem. Ele falou assim, um salário mínimo. Eu consigo te passar R$1.200, que era na época, e o que você vender, você recebe 50% da primeira parcela, porque era uma recorrência. E aí? Eu falei assim, cara, para quem não tem nada, R$1.200 é muito. E Deus não permitiu que faltasse nada na minha vida quando não tinha nada. E agora com 1.200, você acha que vai deixar faltar? De jeito nenhum, vamos embora. E aí eu comecei com ele. Só que era meio só de confiança. Porque não existiu o contrato, não existiu... E eu era CLT, gente. Mentalidades, eu queria carteira assinada, ticket de refeição, vale transporte. Isso tudo era muito importante para mim. Porque era minha falsa ilusão de ter uma segurança. Mas fui trabalhando com o Renato. Fui sendo também, quando eu mudei todo o meu perfil de Instagram, de Facebook, já é uma primeira dica aí para quem quer mudar um pouco, né, o seu... Ser chamado, ser visto pelas pessoas, depende da maneira que a gente se vende. Então, eu sempre vendi muito bem, mas como eu me vendia. E teve uma dessas entrevistas, Vivi, que não me aceitaram. E foi numa empresa de seguro, não vou falar qual que é. O supervisor gostou muito do meu processo, do meu conhecimento, da maneira com que eu lido com as pessoas. Quando chegou no cara final, ele pegou e falou que não ia me contratar. E aí o Newton, que eu posso citar o nome dele, que eu não vou falar de onde que é, ele pegou e falou, Sirleia, você não foi aceita aqui. Eu falei, mas agora eu quero saber por quê. Eu falei, eu vou te falar porque eu tô pé da vida, eu vou te falar. Você não foi aceita, Sirleia, porque a sua família não é próspera, porque você é a 7ª filha e meus irmãos são todos aposentados. Você não foi aceita porque o bairro que você mora não é um bairro elitizado. A garganta, né, trava, né? Você não foi aceita porque o seu network é fraco. E eu falei assim, então tá. E isso, eu já tinha passado por esse processo antes de começar com o Renato. E aí eu peguei e falei com eles, olha, cara, me conhecendo, se vocês me contratassem agora, vocês não têm noção o que eu ia fazer. Porque a hora que eu mais precisava na minha vida era dessa oportunidade. E na época, o primeiro salário era R$11.000. Primeiro salário. E não me contrataram. Comecei com o Renato. Os 3 primeiros meses, aí eu mudei meu perfil profissional todo.
Mudei meu Instagram, mudei meu Facebook. Eu tenho uma sobrinha que é fotógrafa, ela fez fotos profissionais. E comecei, ó, vídeo, falando. Aí o cara me liga. Sirleia, Geraldo te quer de qualquer jeito. Eu falei, mas agora eu não vou. Não vou. Quê? Não vou. Você tá ganhando R$1.200. Eu falei, e daí? 11 mil? Você vai abrir mão de 11 mil? Eu falei, cara, não vou. Por quê? Para mim, lealdade é o que importa. É o que faz total diferença na minha vida. Segundo, o dinheiro não é o essencial. Não tá me faltando nada. Não vou. Obrigado, tô feliz pra caramba, mas eu não vou. E eu falei com o Renato, toda vez que eu ia aconteceram outras vezes, Marinho, de me chamarem assim, ia para o Renato, ó, Renato, você vai perder. Vão dar um jeito nesse trem que você vai acabar me perdendo. Até que um dia eu fui chamada para vender avião. Vender avião? É, que era o sonho da minha vida. Aí eu peguei, Renato, agora não rola, não é o dinheiro. Meu sonho agora é vender avião. Aí eu vou. Vender avião. É. Muito legal. Fiquei muito feliz de ter passado. Aí o Renato veio com a ideia, Sirleia, conheci um cara lá em Montes Claros que desenvolveu um sistema e que vai encaixar igual o dedo no nariz pro Pharma. Vamos lá para conhecer? Falei, Renato, vamos, né? Vamos. Aí eu peguei meu marido e Renato, fomos lá em Montes Claros. Aí que nasceu, e a gente foi falando já do nome, único contato único, como é que vai ser e tal, e o nome foi nascendo na ida para Montes Claros. Conhecemos o sistema. E o que o Renato fez? Amostragem, né? Ligou para um cliente, inclusive daqui do Rio de Janeiro, daqui, ligou para o Vinícius comprou na hora. Eu falei, caraca, o trem é bom mesmo. E aí, Sirleia, faz? Bom, né? Vendeu já a primeira ligação, já fez uma venda, o negócio é bom. Então, você desistiu de vender avião. É bom. Aí eu peguei e falei, se eu passei uma vez, se for o caso, eu passo duas. E vamos lá. Porque também aquele sentimento de lealdade e aí acreditar mais no produto, porque o que eu vendia também não acreditava tanto. Mas aí acreditar, eu falei assim, cara, virou a chave. Aí voltamos com o Único Contato, ainda trabalhamos alguns meses. A Único Contato nasceu com 5 pessoas, que a Lorena trabalhava já comigo no IEV, então foi eu, Lorena. Renato, na época, não podia falar que ele era dono, porque ele tinha uma relação. Então, ele só tinha um mail, mas era muito frio, então a gente foi muito sofrido. Isabela e Gabriel no suporte, a Thaís, que hoje ela já voou para os outros áreas e a gente está muito feliz por ela. A Isabela, inclusive, está conosco até hoje e a Lorena também. E aí, hoje tem 4 anos, vai fazer agora de 31 de julho, 4 anos no Unicontato. Nós estamos com mais de 4.000 drogarias, fora os outros segmentos que vai ser, eu tenho um amigo que tem um depósito de construção, eu tenho um amigo que tem uma pizzaria. E acaba que a gente está atendendo outros segmentos também. Contabilidade. E aí, Sirleia, ok, entendi a sua história. Você saiu de vendedora para uma posição de líder. Como foi esse processo para a gente entrar no tema mesmo do programa, que é como liderar pelo exemplo? Como foi essa virada? Você sempre se achou líder ou você se descobriu nesse processo, nessa jornada? Corria, porque eu trabalhava nas empresas, eu trabalhei vendendo carro, calçados, eu ficava no máximo 2 anos. Toda vez que me dava uma oportunidade para ser líder, eu falei, você é doido? Não vou ter horário de chegar, horário de sair, vou ter que ficar preocupando com os outros, porque tem que bater meta, eu preocupo comigo. E não queria de jeito nenhum. Só que eu fui inserida ali. E aí foi tudo muito sofrido para mim, porque eu não estudei. Eu não sabia o que era ser líder. As pessoas me viam, acho que porque eu tinha sido escolhida pelo Renato para ser sócia, eu era dona e ponto. Na minha cabeça era isso. E aí foi muito erro e acerto. Então, no início, os meninos falam, nossa, Sirleia muda muito de ideia. Nossa, você fala uma coisa, depois você fala outra. Porque a única ferramenta que eu tinha na minha mão na época era a amostragem. Vamos tentar desse jeito? Deu certo? Não, deu certo. Legal. Não deu certo, gente, vamos tentar de outra maneira. Não, então eu pensei de outro jeito, vamos tentar assim. Até vivi com esses erros e acertos com a empresa pequena, a gente foi ajustando e até hoje é assim. Tem muita coisa que a gente tem certeza que vai dar certo. E na hora, a gente tem que mudar o caminho.
A gente não pega um atalho, a gente vai, pelo contrário, a estrada vai ser muito maior. Mas a gente tem que entender aonde a gente foi, o que a gente fez, onde a gente errou e traçar novos caminhos. E a gente faz isso até hoje, e em conjunto. Mas você buscou teoria também, porque você fez formação em liderança. Aí depois que a empresa foi crescendo, e aí eu fui vendo o que eu precisava realmente ter teoria, não só a prática. E aí foi me despertando muito interesse sobre liderança. E a gente aprende muita coisa nesses cursos, mas a vivência realmente é surreal. É surreal. A vivência é surreal. Então, muita coisa hoje da teoria você vai fazendo, você vai estudando. Naquele momento você fala assim, cara, eu não estou aprendendo nada. Na hora que você se depara com a situação e aí você age da maneira com que a teoria já fala assim, nossa, é transformador. Então, tem muita gente que fala que, né, para que eu vou estudar? Acho que é só mesmo na prática. Na prática a gente aprende muita coisa, mas a teoria ela faz você encurtar o caminho. Né? Então, você consegue antecipar muitos problemas estudando mesmo, entendendo a razão das pessoas estarem ali com você. Você disse uma coisa que me trouxe uma reflexão, aí eu quero até provocar o Marins para isso. Quer dizer, líder é uma coisa completamente diferente de ser dono. O cara pode ser dono de uma farmácia, pode ser dona de uma farmácia, mas pode não ser líder. Você é um administrador. Também estudou teologia, né? Sabe falar para multidões. Qual é a diferença para você do líder para o proprietário? A liderança, ela se define pelo exemplo. O exemplo arrasta, né? É o que você fala. Então tem dono que fala, mas ele não faz. Eu não posso falar para um liderado meu algo que eu não faço. Isso não vale dentro da empresa, isso vale dentro da nossa casa, dentro com nossos filhos, a nossa família. O exemplo arrasta, não é o que a gente fala. Então eu não posso falar para o meu funcionário uma coisa, se eu não trato bem o meu funcionário, ele não vai tratar bem o meu cliente. Eu preciso respeitar o dono. Ele muitas vezes não tem um senso que a liderança tem. O líder, ele não tem que ser bom, ele tem que ser justo. Ele tem que ser imparcial. Ele não pode ter privilégios, compreendeu? Então, assim, você precisa realmente entender que o exemplo seu, em todas as áreas, de tratamento com o cliente, de tratamento com a equipe, né, da ética que você faz, e isso é algo que a gente, assim, desde o início que a gente começou dentro da Farmacontábil, eu trago isso por questões de família mesmo, né? Vim de empresa familiar, drogaria, meu pai tinha farmácia, drogaria, então a gente vem aprendendo, e o maior patrimônio que um líder tem é a credibilidade do nome dele. Isso é algo inegociável, não se negocia. É a pessoa saber que você falou algo que você vai cumprir. Então, essa para mim é uma verdadeira liderança. Tem uma pesquisa da Gallup de 2024 que descobriu que apenas 20% dos funcionários confiam fortemente na liderança de sua organização. Sabe por quê, Vivi, que eu acredito? Eu gosto muito do Flávio Augusto. E esses dias ele falou um negócio que mexeu muito comigo, que é uma balela o cara falar que você tem que sair da operação. Eu já ouvi também. Eu achei incrível isso. Porque quando sai da operação, perde o contato, perde a conexão com as pessoas, é isso? Perde tudo. Você perde o seu respeito, inclusive. Porque você não sabe mais o que você está falando. Você não está vivendo. Então, eu acho que o mais incrível da liderança além do liderar pelo exemplo, as pessoas te admirarem. Ela olhar, não, ela sabe fazer. Se eu não fizer, ela sabe fazer. Se eu não fizer, ele sabe fazer. Ela está falando que ela sabe, que ela está ali. Porque, por exemplo, como eu amo a venda e amo a área comercial, se eu sento ali na mesa e eu mostro como fazer, existe uma admiração muito grande. Essa admiração faz a gente crescer. Além da admiração, que o fato de a gente estar na operação, é a gente conhecer as pessoas. Entender por que elas estão ali, sabe? Porque eu vejo hoje muito dono de farmácia, eu sinto isso quando eu faço a visita,
Marinhos, eles estão descrentes das pessoas. Eles não acreditam mais. Nossa, funcionário difícil. Não, eles só reclamam. Funcionário difícil, ninguém está querendo nada com a dureza. Mas muitas vezes ele não investe na equipe, né? Não investe na pessoa, né? Mas a dor é maior, eu acho. A dor acho que é maior. Eles perderam a crença neles mesmos. Por quê? Quando você abre uma farmácia ou abre qualquer empresa, a primeira coisa que você tem que ter é um propósito. Qual que é o seu propósito? É fazer dinheiro? Tá tudo bem, fazer dinheiro. Só que a cultura você não terceiriza. Sua cultura você não terceiriza. Tá? O seu propósito você não terceiriza. Mas é o seu propósito ganhar dinheiro. Então, as pessoas vão trabalhar ali para você enriquecer. Mas não espere lealdade delas. Olha, a gente fez um primeiro episódio dessa temporada, que foi com a Rafaele da ON, a gente falou disso, Bruno, não falamos? Falamos. E propósito vai muito além. Eu até recomendei o livro Comece pelo Porquê, que é muito bom, que fala disso. E quando a empresa tem esse propósito muito bem definido, que pode ser uma crença, uma causa, um valor, é mais fácil que a equipe siga, porque a equipe se identifica com aquilo. Então, não sei nem se ganhar dinheiro pode ser um propósito. Talvez seja só um objetivo. Ele quer um objetivo, né, da empresa. Ganhar dinheiro não, tá tudo bem, né? Com certeza, com certeza. Que nem ela falou, não basta só ganhar dinheiro. Exatamente. A empresa tem que ter algo, né, como missão dela, a contribuição dela onde ela estiver agindo. Quer dizer, a empresa que a Cirleia e o Renato têm está dentro do canal Farma, como a Farma Contábil. São atividades diferentes, mas tem um propósito de auxiliar um empresário a ter um controle, facilitar. Então, a gente tem esse propósito. Sim. E esse é um propósito que a gente deixa claro. Quando a gente faz lá na empresa reunião de onboard, de apresentação, ou da Farma Contábil, antes da gente falar em economia, a gente fala em segurança. Porque é a vida da empresa que está ali. Então, você tem que ter responsabilidade naquilo que você está como propósito. Porque você pode levar a empresa a uma penalidade que pode inviabilizar aquela empresa. Então, isso tem que ficar bem definido, tem que ter claro. E aí vocês atraem quem acredita na mesma coisa. Lógico, e assim, isso tem que ser passado para a equipe. A equipe tem que entender, né? Todos os profissionais que trabalham conosco lá, quando vão fazer a apresentação, isso é um ponto que eu sempre coloco. Segurança, segurança. E sabe uma coisa muito legal disso? É que é o seguinte, o turnover acontece. Muita gente sai, mas quem fica é leal e veste a camisa. Quem fica tá ali para brigar por você, sabe? Então, a gente pode contratar 10. Se ficar 2, se ficar 1, aquele 1 valeu a pena os 9 que passaram. Porque ele inseriu, porque ele acredita em você. Mais do que na empresa, ele acredita em você. E aí, por exemplo, lá na Único, nós temos aí o nosso propósito, que é o sucesso para nós. Não vale a pena ser para mim, só para mim. Não vale a pena ser só para você. Se não for para nós, não adianta. Cara, isso é para qualquer coisa lá na Unicontato. Se um cliente vive, Marins, não, tá muito caro, e querer, eu falei, cara, não é assim. Se não for para nós, não vai dar. Não vai dar. Minha melhor condição é essa. E é o melhor que eu consigo fazer por nós. Se não for, não tem jeito. Se não tiver até o cliente, se ele não tiver linkado no mesmo propósito que a gente, não dá, não vai. E outra coisa muito forte que a gente tem na Unicontato, quando você chega lá, tem uma frase. A gente é muito de frase, né? O seu sonho move o meu. Então, quando a gente contrata, a gente fala assim, qual que é o seu sonho? Qual que é o seu sonho, Bruno? Ah, meu sonho de agora, assim, mais rápido, mais simples. Ah, eu quero tirar a carteira. Seu sonho move o meu. Então, aqui a gente vai te ajudar a você conquistar seu sonho. Agora, se você não for comprometido com ele, você não vai ser comprometido com o meu. E aí, é que eu estava falando com a Marins há pouco. Você pode fazer 20 entrevistas com aquela pessoa, com a mesma pessoa. Você não vai identificar o perfil dela, o caráter dela, o trabalho dela. É só na convivência. E aí, 7 dias, às vezes, você já consegue entender. Mas é um mês. Sabe? É um mês que você vai falar assim, vou ter que treinar, a pessoa vai embora. É sempre um risco. É sempre um risco. Eu queria comentar um pouco. Bom que você comente, que eu estou achando você muito quieto. Estou deixando nossos convidados falarem hoje. Gente, se não me mandar calar a boca, só vai fazer um podcast sozinho aqui. Deixa eu te perguntar, Cirleia. A dor de qualquer empresário, de qualquer dono de empresa, enfim, de qualquer gestor, é a formação de equipe. A minha dor, acho que
de todo mundo que nos assiste aqui hoje, dono de farmácia, varejo farma de um modo geral. Sempre que a gente faz nossas conversas, nossas pesquisas, nossas reuniões com o cliente, nos ambientes que a gente frequenta, é a principal dor a formação de equipe, contratação de pessoas. E encontrar o líder dentro da sua equipe também é uma grande dor, uma grande dificuldade. E aí, que dica que você daria, né, para mim, para todos aqui que nos assistem, de como encontrar esse líder dentro da empresa? O Marins comentou, né, que o líder tem que ser justo, o líder tem que passar credibilidade, o líder tem que liderar pelo exemplo. Enfim, eu acho que são características do líder dono da empresa e podem ser características também do líder que vai, né, gerenciar um departamento, equipe, né? A sua equipe, um setor dentro da sua farmácia. Tem alguma dica além dessas? Assim, como que o dono da farmácia identifica esse líder dentro da farmácia, dentro da sua equipe como um todo? Liderança não é cargo. Não é cargo. Então, ele é escolhido. Então, dentro da sua empresa, se tem uma pessoa que ela conversa com todo mundo, ela é mediadora, ela é aquela é a líder. As pessoas que assim, tem algum problema, vai nela, né? Quer um conflito com alguém, vai nela. Então ela já é a liderança ela é escolhida. Então não é a gente que vai escolher. Não vai ser você que fala, vou colocar a Vivi como líder. Não, você tem que entender, tem que prestar mais atenção do como está a sua empresa e quem é daqueles ali que está destacando em relação à convivência. Porque liderança, na minha opinião, tá, gente, é amar o outro de forma genuína. Porque o que eu quero? A liderança para mim eu preciso fazer a Vivi ser melhor do que eu. Eu preciso fazer o Marins realizar os sonhos dele. É doação, né? A pessoa se doar para aquela pessoa. Verdadeiramente. Isso, verdadeiramente. Sabe? Mas aí eu te pergunto, se liderança é amar o outro de forma genuína, a liderança pode ser uma habilidade, uma soft skills, como, né, os gestores de RH desenvolvida? É possível se desenvolver, se treinar o líder pode ser treinado para ser líder? Pode. Aí ele vai fazer um autoconhecimento. Ele não vai ser treinado só com base na teoria de tópico, não. Na minha visão, tá, gente? É o que eu acredito, é o que eu faço. E eu tenho conseguido cada vez mais tocar corações através do meu autoconhecimento. Então, quanto mais eu me conheço e quanto mais eu tenho certeza que eu quero bem para o outro, melhor eu vou me doar. E quando ele percebe que eu realmente vibro pela alegria dele, pelo sucesso dele, pela conquista dele, mais ele está comigo. Mas é verdadeiro. Não adianta eu treinar com processos definidos de liderança se não está sendo verdadeiro. É igual puxa-saco. Tem gente que fala, puxa-saco a gente identifica de longe o cheiro. A gente sabe. Ele é uma pessoa maravilhosa, mas você sabe que não está sendo genuíno. É a mesma coisa do líder quando não tem autoconhecimento. Então, quando você se conhece o outro, aí você consegue tocar no coração dele de uma maneira mais fácil. Na minha visão, é isso. Então, não tem na verdade, acho que não tem muito segredo. Primeiro, você cuida de você. Né, Marins? Como é que é do avião? Do avião. Primeiro, você bota a máscara em você para poder cuidar do outro. É verdade. Você, quando está numa turbulência, você não bota a máscara no teu filho. Primeiro, você tem que botar a máscara em você para você poder cuidar dele. É verdade. A gente vinha conversando exatamente sobre isso. Se o líder não tiver, né, um cuidado com ele, até porque a liderança, existem diversas situações que desestabilizam o líder emocionalmente. E você tem que ter muito equilíbrio. Um líder doente, né? Ele contamina a equipe. Por exemplo, farmácia trabalha com metas. Tem o gerente que tem a pressão do supervisor, ou às vezes tem a pressão do dono diretamente. E ele é um líder. Como que ele vai equilibrar isso? Como que ele vai... Pegando um pouco da história, farmácia vende medicamentos. Hoje até, né, já vende muita coisa, mas a farmácia, basicamente, né? Mas basicamente assim, quem entra na farmácia, a maioria para medicamento. Quem vai lá não vai para comprar com alegria medicamento. A pessoa já vai emocionalmente fragilizada. Ninguém coloca no seu orçamento que vai ter um dinheiro para comprar um antibiótico. Para comprar, então assim, a pessoa já chega lá emocionalmente fragilizada. Então essa equipe tem que entender que aquela pessoa está com problema.
Então, a liderança tem que ter essa sensibilidade. A gente conversando, exatamente estava falando sobre isso com a Cirleia, enquanto nós estávamos aguardando, é sensibilidade. O líder tem que ter essa sensibilidade. Às vezes você não sabe, o funcionário pode estar tendo um problema grave. E você não sabe o que está acontecendo. Sobre saúde mental com a Rafaela. Exatamente, né? Então, assim, hoje a saúde mental é uma coisa que afeta, né, a população, afeta a família, e era algo que até bem pouco tempo havia um tabu. A liderança, então, né, tem que ter ela essa percepção. Tem que ter percepção. Tem que ter. Porque também tem os que enganam, que se colocam a capa, né, de uma fragilidade, se vitimizam para poder tirar vantagem. Então, é você ter uma coisa que a gente tem que pedir a Deus, é discernimento, é discernir as coisas. Isso é algo com uma sensibilidade. E a liderança, acho que começa muito na entrevista. O que é a sua empresa? O que é você? Qual é a história da sua empresa? O que você espera dele? Igual lá na Único, a gente não aceita fofoca, a gente não aceita falta de respeito, e a gente não aceita mentira. Então, quando entra uma pessoa que é diferente, e se tiver já alguma coisa, alguém já vai falar, olha, não faz isso não, que não é legal. Já bloqueia na hora. Sabe? Porque quem está lá dentro, igual eu falo, vai ter tudo novo e vai. Você vai ter muitas pessoas vão passar por você. Só que o que a gente preza também na hora da entrevista? Olha, aqui a gente trabalha com reciprocidade. Só que depende de você primeiro. Então, é confiança. Então, você entrou, Bruno, 100% da nossa confiança tem em você. 100%. A gente confia 100%. Se ele traiu a confiança, ele não depende da gente, depende dele. Aí foi uma escolha dele. Mas a gente confia da liberdade. Por quê? Se caiu o B.O. no colo dele, ele vai buscar a solução, ele vai vir atrás de mim. Se ele vier, ele vai falar, se ele vier, Cirleia, não me ajuda a fazer. Como que você resolveria? Eu confio em você, vai lá e faça. Então, hoje, eu e o Renato, hoje, igual eu falei, nós começamos com 5 pessoas no Unicontato, nós estamos com 30. Sai eu e o Renato, ficam a semana inteira fora. Funciona do mesmo jeito. Não é porque a gente não está na operação, a gente está na operação. A gente está ali junto deles. Mas porque a gente confia 100% das pessoas que estão lá. E eles confiam 100% na gente. Porque tudo é reciprocidade. Tá? Então, se você fez alguma coisa que não deveria, é permitido errar. Você pode errar. Mas não erre 2 vezes, 3 vezes a mesma coisa. Porque aí entra uma carta de advertência. Porque você sinta-se em casa, mas lembre-se, você não está. Aqui também você tem responsabilidade. Aqui também você tem obrigação. Você tem meta para bater e a empresa tem que prosperar. E a gente só realiza sonho através disso. Mas lembre-se, é reciprocidade. Se você me entregar, a gente vai fazer para você. Se não entregar, é reciprocidade. Cirleia, você está falando tudo isso e está vindo à minha cabeça a palavra cultura. Cultura organizacional. Isso que você está falando é uma cultura. Uhum. Cada empresa tem a sua cultura. A Forma Contábil tem uma cultura, o Único tem outra cultura. É importante ter uma cultura forte para conseguir ser um bom líder ou uma boa líder? Sem sombra de dúvidas, mas é aí que tá. O que você acredita? Você que é dono de uma farmácia. O que você, de verdade, o que você acredita? Eu acredito que eu sou um canal de bênção na vida dos meus funcionários. E o sonho deles move o meu. E através disso a gente vai abençoar outras vidas que são meus clientes. É isso que você acredita? Mas eles entendem isso? Eles sentem isso? Como que você demonstra isso? O que você faz? Como que você cuida deles? Lá na Única a gente dá café da manhã, frutinhas. A gente tem a dona Carmen lá, que é um amor de pessoa. Ela faz saladinha de fruta, leva pra gente, cafezinho. Quem gosta de café com açúcar, até quem gosta de café com açúcar, quem não gosta de café com açúcar, ela sabe. Uhum. Sabe? Então, a gente cuida primeiro dos nossos ali. Beleza, então as pessoas veem nos pequenos detalhes o que a gente cuida deles. Agora, você tá ali, fala de cultura. Mas tem cultura, mas como que você demonstra a sua cultura? O que você realmente acredita? Você consegue passar isso para sua equipe? Porque se você fala só de boca para fora, porque cultura é sentimento. E, na verdade, até mais do que isso, porque sentimento você controla, a emoção você não controla. A cultura está até no seu inconsciente, é de emoção. Se você realmente acredita, você demonstra. Se você só fala de boca para fora, é a mesma coisa, de missão, visão e valores. Está lá na parede, mas realmente aí você faz? Às vezes o colaborador nem sabe. Nem sabe. Às vezes o proprietário não sabe. Nem o proprietário não sabe. Esse é o pior. Ele contratou alguém para escrever aquilo para ele, ele não sabe. Bem isso. Acontece bem muito. Isso. Acontece com muita frequência isso. Eu acho que, resumindo a questão da liderança,
Enfim, tem várias palavrinhas que eu anotei aqui, mas eu penso, né, e uma das principais características, dentre todas que nós comentamos aqui, seria a doação. Eu acho que quando a gente se doa de forma até genuína, como você comentou, acho que as coisas acabam fluindo com mais naturalidade. Quando você está disposto, você tem conhecimento daquilo que você está passando, mas você passa aquele conhecimento de forma espontânea, coração aberto. Eu acho que isso vai transformando a visão do líder junto aos demais. E, enfim, tem várias coisas, mas eu acho que a doação é uma das principais que eu poderia destacar. Cileia, eu tenho uma outra pergunta aqui que eu queria fazer para você. Com relação à formação de equipe como um todo. Como que funciona hoje dentro de uma farmácia? Hoje a gente tem ali aquelas funções meio que fundamentais dentro do negócio. A gente tem o caixa, a gente tem o balconista, a gente tem o entregador. Costuma toda a farmácia ter o seu gerente operacional ali como um todo, né? Muitas das vezes o dono da farmácia não está no seu dia a dia, não está na operação. E essa falta de liderança, já que é o nosso tema hoje principal, isso prejudica nas vendas? De que forma isso pode prejudicar a operação da farmácia como um todo? Não tem um líder? De não ter um líder dentro dela. Tem algum tipo de percentual, algum tipo de estudo? Porque eu acredito que uma empresa desorganizada, ela tem um reflexo, sim, nas suas vendas, no seu faturamento, na sua operação. E eu acredito que essa falta de liderança vai ter esse reflexo também. De que forma, né, a gente pode quantificar isso? Que uma empresa sem uma cultura, Bruno, sem uma liderança... Eu não sou da contabilidade, Bruno. Eu não sei fazer conta de cabeça. Por favor, melhor essa pergunta para mim. Não, porque o que acontece? Tá me complicando. Porque muita gente acha que isso não tem reflexo no faturamento da empresa. Eu vou explicar agora direitinho. Que isso tudo que a gente está falando aqui é muita teoria, muita balela, e que no final das contas o que importa é cliente dentro da farmácia. Então. Entendeu? E de que forma isso possa trazer de reflexos no faturamento, porque farmácia é um negócio, farmácia precisa ter lucro, você falou aqui de dinheiro, enfim, é fundamental ter a lucratividade. E de que forma isso vai influenciar no lucro da farmácia? Até o cliente chegar no caixa e fazer o pagamento, tanta coisa pode acontecer no meio desse caminho. Eu vou deixar você comentar. Eu tenho as minhas considerações, mas vou deixar você comentar. Não, acho que para qualquer coisa na vida, dentro de uma organização, para dar certo, precisa só de duas coisas. Só. Treinamento e acompanhamento. Se não tem as duas coisas, o que vai ser da sua empresa? Se não tem um líder para acompanhar, o que vai ser da sua empresa? Então, ou seja, aí você não tem treinamento, não tem acompanhamento, não tem processo, não tem garantia de boa qualidade, e você não está preocupado com vender também, não é? Se você não tem o mínimo, se você não faz o básico bem feito, que é realmente cuidar de quem está lá, como é que você vai falar de vendas? Hoje a gente vai falar de venda, falar de trazer dinheiro. Olha o quanto é importante a gente preocupar com quem está dentro. É muito mais fácil, mais barato eu cuidar do cliente que já é meu cliente do que trazer novo. Certamente. Então, quando eu falo já lá na Unicontato, olha, a gente tem dentro do sistema um gatilho lá, que ele vai fazer você aumentar o seu faturamento no mínimo em 30%, eles não acreditam. Por quê? Não fazem pós-venda. Mas o sistema ajuda a fazer de forma automatizada. Aí é a mesma coisa. Então, você cuida primeiro do que está dentro, para você preocupar com fora. Você cuida primeiro dos seus funcionários para você trazer bons clientes. Porque funcionário tranquilo, feliz, e eu acho que aí entra uma outra frase que é da Único, né, que é a frase que o Renato trouxe, existe, né, a possibilidade de sermos prósperos, uma empresa próspera com pessoas felizes. Então, cuide de quem está dentro primeiro. De quem está dentro seus funcionários, seus colaboradores, seus clientes. Depois você preocupa em trazer. Tem um monte de gente que está investindo em um montão em marketing, um montão em tráfego pago. Tá rasgando dinheiro, tá? Bem isso. Porque joga para dentro, o cliente vem. Chega aqui, você não cuidou bem dos seus. Aí o seu atendente está mal-humorado, atende mal o seu cliente. Aí o que vai acontecer?
Tá errado, Luiz, eu tô falando. Certamente, o custo hoje de você atrair novos clientes é muito maior do que você fazer a retenção, como ela falou aqui. Né? E outra coisa, às vezes você não explora o potencial do seu cliente. Você não explora. Tem uma pesquisa que saiu na Exame que diz que as empresas brasileiras perdem cerca de 400 bilhões de reais por ano pelo mau atendimento. Respondeu sua pergunta, viu, Bruno? Pelo mau atendimento. 400 milhões por ano pelo mau atendimento. E o que pode causar o mau atendimento? Um monte de coisa que a gente está falando aqui. Você vê, por exemplo, a maioria das empresas, hoje já tem algumas empresas usando com eficiência. Você tem clientes dentro da farmácia hoje que são pessoas idosas, que a maioria são portadores de doença crônica. Então você tem lá um portador de diabetes. Qual é a venda ativa que você faz de produtos que são correlatos à medicação do diabetes? Quantos produtos hoje podem ser inseridos no tratamento para que esse cupom seja um cupom com ticket médio maior? Ele não sabe quem é o cliente dele. E é aí o que a Cirleia falou, não é o cliente externo, não. Pior é quando ele não conhece o cliente interno, que é o funcionário. Ele não sabe como é que é a questão do funcionário dele. Então, é necessário fazer o monitoramento, acompanhar os indicadores, e é impressionante, Viviana. A gente, assim, o nível de falta de profissionalismo, infelizmente, não é de farmácia, não, mas se a gente está falando de farmácia em geral, é muito grande. Pessoas que não têm um mínimo de cultura, nem mesmo pessoal. Quem não sabe administrar a sua vida pessoal, não vai saber administrar a empresa. Eu vou pegar esse gancho e perguntar para a Cirleia como é a comunicação dela, porque para qualquer líder, saber se comunicar de maneira assertiva é importantíssimo. Eu quero te ouvir sobre isso. Eu tenho um ponto em relação a essa questão da comunicação, que é, às vezes, o líder inicia uma comunicação de um ponto muito mais acima da base do grupo, de onde esse grupo está. Às vezes os liderados não têm aquele repertório, não estão entendendo não o que ele foi no Conexão Pharma, aprendeu um monte de palavras novas e sai falando para o líder, para os liderados e não explica. Então fica tem um buraco aí entre esses liderados e entre esse líder. Então, você acha que essa comunicação é importante para criar essa conexão com os liderados? Vivi, eu acho que a comunicação, ela parte do princípio da verdade. Então, eu sou o que eu sou em qualquer lugar. Eu sou o que eu sou aqui, no podcast, perto do meu marido, longe do meu marido, na minha empresa, na minha casa. A gente é o que é o tempo inteiro. Então, se a gente é a gente, porque, gente, eu já trabalhei em outras empresas, por que eu fugia de ser líder? Porque na época era o seguinte, você tem que fingir que você está bem. Você acabou de perder o pai, não, mas você vai chegar na empresa sorrindo e tal, motivando todo mundo, chega motivando. Não sou assim. Então, acho que a comunicação, ela parte da verdade. Então, a gente vai... Se eu tô bem, eu chego na empresa rindo, bom dia, batendo sino, fazendo bagunça. E no dia que eu não tô mal, que eu não tô legal, eu dou bom dia para todo mundo, entro na minha sala e fico quietinha. Todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe. Por quê? Quando eu tô com raiva também, eles sabem. Sabem porque eu sou eu. Então, a liderança que era antigamente, você tem que motivar, você tem que fingir que você está bem, você tem que nada, você tem que ser você. Vender é ser você, liderar é ser você. Então, por isso que eu falo que o autoconhecimento ele é a base de tudo, porque você se conhecendo, sabendo os seus limites, entendendo verdadeiramente o seu propósito, Deus e você vai, né, do que eu acredito, vai te usar realmente para você ser canal de bênção na vida da outra pessoa. E o líder nada mais é que um canal de bênção na vida do outro. Então, a comunicação para mim é a verdade. Você está falando um pouquinho também de confiança. Eu mencionei no início aquele dado de que apenas 20% dos funcionários confiam fortemente na liderança. Quando confiam, nessa mesma pesquisa, a liderança pode influenciar até 70% do engajamento, da motivação desses funcionários. Primeiro eu confio. Tem que ter essa confiança. Primeiro eu confio. Eles estão ali... olha, primeiro que a maioria das pessoas que saíram de uma farmácia e foi para outra, elas saem de lá com muitas dores. É igual relacionamento. Você tem um namoradinho que te traiu. Você vai entrar no outro, você fica assim, você já vai ficar com o pé atrás. Nós, como profissionais, é a mesma coisa. Eu saí de uma empresa, que lá é um lugar tóxico,
que é ruim de trabalhar, que não tinha valorização, que eu tinha, me dava o sangue, que é todo o processo. Eu vou para outra que me oferece uma cultura legal, que fala que é sucesso para nós, que fala isso, fala aquilo. Ela vai chegar, mentira. Claro que é mentira. Porque já está tão sofrida lá do outro lado, e aí cabe a mim, primeiro, entregar para ela o que eu tenho, e vai depender dela aceitar ou não. Porque falaram uma vez comigo assim, Sirleia, quem duvida do seu coração, porque o coração dele está podre. Sabe? Eu tô falando... Falaram isso para mim, gente, mas isso não quer dizer que eu seja perfeita, né? Que ninguém é. Mas você dá o seu melhor. Se o outro não vê em você essa bondade, é porque ele não tem. Então, ele não faz parte da sua cultura. E tá tudo bem. Então, por isso que eu falo, como é que a gente vai encontrar? É amostragem mesmo, entra e sai, mas quem fica vale a pena, todo mundo que saiu. É só você não deixar de acreditar nas pessoas, mas você primeiro tem que acreditar nelas. Porque elas estão sofridas já, elas já vieram de um passado. Eu queria fazer um link entre o software do único contato e a liderança. Ótimo. Porque eu conheço a plataforma, né? Sei da capacidade dela de poder melhorar os processos, os atendimentos. Queria que a Sirleia comentasse um pouquinho aqui. Mas sei também que a plataforma tem um dashboard lá, enfim, traz alguns indicadores importantes para a tomada de decisão dentro da empresa, dentro da farmácia. E aí, obviamente, acredito, né? Eu quero que ela comente quais seriam esses indicadores que até próprio do software da Único Contato poderia identificar que uma liderança está indo mal ou bem dentro da farmácia. Se existe algum indicador. Não, um indicador para mim é sempre ticket médio. Né? Dono de farmácia adora falar do tal do ticket médio. Quanto maior, para mim, melhor. É só isso? Não. São os atendimentos, as recusas, os cancelamentos, enfim. Que situação que poderia nos indicar ali, ou que você iria destacar como o gestor da farmácia, identificar se uma liderança está indo mal ou bem dentro do negócio? Tá, eu vou trabalhar isso de duas maneiras, Bruno. Primeiro, eu vou falar como que o líder ele consegue mensurar a performance do pessoal, do colaborador. Isso aí. Porque esse eu acho que é o primeiro ponto. Então, dentro do sistema, a gente consegue monitorar exatamente tudo. Todas as mensagens recebidas, enviadas, pesquisa de satisfação do cliente, quem está fazendo a fidelização de cliente para aumento realmente de vendas, tempo médio de primeira resposta, que hoje perde-se muitas vendas, principalmente pela demora do primeiro atendimento, tempo médio geral do atendimento. E tem uma questão dentro do nosso sistema, que ele é único, inclusive, que é um monitoramento. Dentro do meu sistema, eu consigo ver o que aquele colaborador está fazendo naquele momento com o celular. Exatamente, com o celular, dentro do sistema, né? Então, eu sei se ele está no TikTok, eu sei se ele está usando o sistema, eu sei se ele está fazendo qualquer outra coisa. A gente consegue monitorar. Mas você fala tanto de confiança, por que você tem que monitorar? Porque nós, seres humanos, isso inclui a mim, a gente entrega melhor quando a gente sabe que está sendo monitorado. Então, não é um trabalho que você tem que fazer todos os dias, o ano inteiro. É um trabalho que você vai fazendo... Né? Porque aí, o que faz o meu sistema lá? O Bruno está fazendo atendimento para a Vivi. Eu, como líder, vou entrar no atendimento ali e eu vi que a Vivi perguntou uma coisa e o Bruno não atendeu. Não respondeu ainda, tem tanto tempo. Dentro daquela mensagem, eu consigo falar: ei, Bruno, você não respondeu, Viviane. Ou então, Bruno, aqui, ó, lembre-se de oferecer vitamina para ela. Aí, Bruno, olha, para esse cliente que é um cliente grande, está fazendo muitas compras, se ele comprar mais um item, você dá 5% de desconto. Então, ele consegue ir monitorando e dando dicas ali para aquela venda acontecer. E aí, ou então até um elogio. Nossa, Bruno, parabéns, o atendimento da Viviane foi maravilhoso. Que legal. Mas é uma maneira de falar assim, te elogiei, mas eu estou de olho em você. Sabe? E aí, você faz 2 vezes na semana, depois você vai fazer 1 vez no mês, depois você vai fazer a cada 2 meses. Mas o fato de ter esse monitoramento é interessante, porque a gente melhora a nossa performance de entrega. Então, é a primeira parte. A segunda parte é o dono. Através disso, ele vai entender se os números... Ele já sabe de onde que ele chegou, de onde que ele saiu e aonde que ele está chegando. Então, beleza, eu contratei um contato hoje.
Quais são os meus números? De 15 dias. X. Tá, o líder está acompanhando, então dos 15 dias para lá, ele tem que ter uma melhora. Então, é a consequência. Você acha que isso tem que ser acompanhado pelo dono da farmácia ou ou ele tem que designar alguém da farmácia para poder acompanhar? Ô Bruno, eu tô acreditando muito... Eu sei que depende do porte, da quantidade de colaboradores, enfim. Mas eu tô acreditando muito no processo hoje, inclusive para quem usa o Unicontato e tem, vão lá, 5 lojas, no esquema de call center. Porque isso viabiliza muito para o dono da farmácia. Por quê? Primeiro que se ele tiver um Unicontato e tiver 5 farmácias, ele vai ter que contratar por usuário. Então o custo dele já vai ficar mais alto. Então ele vai colocar, vamos supor que tenha 10 usuários para cada loja, são 50 usuários. Agora, se ele coloca no call center, ele vai ter uma pessoa para tomar conta de verdade, porque ao invés dele ter 5, ele vai ter uma só, que vai ser um líder do call center. Esse líder do call center vai ficar só monitorando atendimentos, o que vai fazer com que os meninos, né, o pessoal que vai ficar no call center, tenha mais foco no que está fazendo, porque balconista não gosta de WhatsApp. Balconista não gosta de atender WhatsApp, gente. Ele acha que não perde gosta. venda, né, do balcão. Não gosta. Entendeu? E outra coisa, reclama. O dono da farmácia reclama, meus funcionários não atendem o WhatsApp, eu não sei o que tem. Por quê? Alguém já fez um treinamento de vendas de WhatsApp? Alguém já ensinou como atender pelo WhatsApp? A gente sabe mexer no pessoal, mas nunca com o cliente. Alguém já fez? Como que você cobra do seu colaborador coisa que você nunca ensinou para ele? Então, para começo de conversa. E ele divide a atenção. O atendente que está ali no balcão atende uma pessoa no balcão. Daí a pouco o WhatsApp está pipocando lá. Ou então ele está conversando com a Viviane aqui, chega um outro, Viviane, azado do WhatsApp, eu vou preocupar com o Bruno que chegou aqui agora. Então, dividir a atenção é complicado. Então, se eu tenho um call center hoje com um líder, eu preocupo só com esse líder. E esse líder preocupa com 10, 15 pessoas ali para minhas 5 lojas. E aí eu tenho uma outra empresa, no qual eu consigo ter metas diferentes, eu consigo um monitoramento diferente e eu aumento o faturamento, sim, porque eu estou focada só na venda digital ali. Aí eu coloco iFood, coloco Instagram, Telegram, Facebook e o próprio WhatsApp. Então eu acredito muito nisso. Você consegue colocar isso dentro da própria plataforma? Não só Esse hoje, canal de entrada de contato. não só isso, porque hoje o único contato ele não é um chatbot. Nós somos solução e atendimento. Então dentro da Unicontato eu tenho CRM integrado, eu tenho PBX integrado. A gente está começando agora com a IA generativa, que é muito legal, sabe? Então, a IA também vai... Já existe, né? Hoje a IA dentro do Unicontato, ela já corrige erros de português, pontuação e concordância. Ela avalia o atendimento do atendente, Marins, de 1 a 5. Se o atendimento da Vivi foi ruim, deu numa nota 2, a IA faz um resumo e fala assim, olha, você não deveria ter falado isso, a sugestão de melhoria é essa, essa, essa. Isso, hein? A IA já vai treinando o colaborador. Além disso, ela faz um resumo de todo o atendimento e ela também está até lendo receituário também, ela já está fazendo isso. E tem mais coisas. A gente vai se perdendo um pouquinho, mas tem mais coisas da IA, mas a IA ainda não tem o atendimento 100%, porque ainda não tem um especialista de IA que garanta um atendimento 100% para farma. Tá? Mas é algo que já... É o caminho. Acredito sim. E nós seremos os pioneiros. Fugir um pouco da sua pauta de liderança, é porque eu acredito que... O líder também tem que cuidar dessas coisas. Sim, e que a plataforma pode sim auxiliar a identificar e corrigir rumos, seja do líder dono da farmácia ou do líder que o dono da farmácia designou para uma operação, como ela falou, seja do delivery, seja do balcão, do atendimento, enfim. Acho que a ferramenta tem tudo para poder nos ajudar nesse sentido. Você perguntou, Bruno... Vou botar um pouquinho de água para sim. Você perguntou, mas facilita a vida do líder esse tipo de coisa. Agora, porque se você só tem cobrança, mas se você não tem ferramentas adequadas para tal, também inviabiliza, impossibilita a pessoa também trazer resultado. Então, tudo tem a ver com o líder. A gente também tem que entregar para ele... Obrigada, Bibi. A gente tem que entregar para o líder ferramentas adequadas que façam com que ele realmente consiga cobrar com efetividade, ter certeza do que está fazendo. Tem que mensurar os indicadores de resultado, né?
Se você não fizer isso... Como é que você vai fazer? Saber que você tem que melhorar? Saber onde que a equipe precisa treinar. Né? Às vezes você tem um determinado colaborador que ele é muito bom numa função. E a gente, às vezes, erra. Você bota uma pessoa que é introspectiva para trabalhar em venda, não dá certo. Mas esse cara tem que trabalhar na retaguarda. E o líder tem que ter a capacidade de identificar isso, né? Não é que ele não seja um bom funcionário, ele está no local errado. Então você tem que ter essa percepção. E aí você consegue, às vezes, com uma mudança interna, né, movendo, né, de função as pessoas, que aquela pessoa tenha uma performance e se sinta melhor. Vocês acham que... Isso faz parte do dia a dia, isso é muito comum. Com certeza. E um detalhe, né, Viviane, assim, toda empresa, né, a gente trabalha para prosperar. Sim. Para crescer. Então, nunca tem um resultado que está pronto. Ela falou aqui, começou com 5, hoje são 30. Então, é a dor do crescimento. Você cresce, você acaba criando novos departamentos, novos setores, são novas lideranças e novas oportunidades que acontecem. Mas a cultura não pode acabar. A cultura é o essencial, são os princípios e valores que têm que permanecer. Você muda a forma, mas os valores e princípios não pode. Quando a empresa vai crescendo, muitas coisas precisam mudar. Ajustes precisam ser feitos. E aí eu quero falar sobre a adaptabilidade. Porque uma das principais competências para os próximos anos é ser capaz de se adaptar às mudanças. E tem pesquisa que diz que 40% dos líderes não se sentem preparados para isso. Então, isso é um problema, porque se você não consegue mudar, se adaptar, e a gente está falando de um mercado, de um segmento que muda muito rápido. O varejo muda, o varejo muda também, porque é o consumidor que dita. No varejo, quem dita a regra do jogo é o consumidor. E se esse líder não está preparado para essa mudança, o que acontece? Não dá? O que vocês pensam sobre isso? Viane, assim, a empresa vai crescendo. Para vocês ter uma escala de crescimento, a empresa tem que estar preparada para essas mudanças. Ela falou aqui que 5 são 30. A Farma Contábil começou com 3 funcionários, hoje tem mais de 20. Então você vai identificando pessoas que entraram lá como estagiários, hoje são analistas. Então a empresa tem que também, né, investir, pegar aquelas pessoas, qualificar, capacitar para exercer essa função. Agora, é necessário que a liderança também aprenda não só a confiar, a delegar. Mas, Marins, é mais difícil liderar 30 do que liderar 5 ou 20 lá na Farma Contábil, por exemplo? Não, Viviane, eu acredito que você tem que estar preparado para esse crescimento. Preparado para se adaptar? Você tem que se adaptar. Hoje são 30, né? Daqui a alguns anos vão ser 100. Eu acho que isso é uma ramificação, assim, sabe? Isso faz parte é um crescimento orgânico, né? Ruim é quando, assim, ruim que eu digo, às vezes uma empresa, a gente já viu muitos exemplos de empresas que não estão preparadas para um crescimento muito rápido e não tem fundamentos, não tem preparo para aquele crescimento de uma forma despreparada. Então, quando a empresa cresce organicamente, com sustentabilidade, com qualidade, você não perder a essência, a cultura da empresa. Isso a gente não pode abrir mão. Eu penso assim, a Único eram 5 pessoas e tinha a Cirleia. Aí depois a Cirleia fazia tudo. Aí a Lorena foi supervisora. Mas a Lorena, ela é um exemplo da Cirleia. Ela, entendeu? Ela é um braço, né? É um braço. Debaixo da Lorena hoje tem 5. Daqui a pouco, daqueles 5 ali, vai ter um que é uma extensão da Lorena. E aí vai. Então, sempre vai ter que ter um líder que acredite no processo, que é uma extensão da gente para que a cultura não se perca. Né? Então, isso por cada departamento. Então, no suporte também tem uma pessoa lá que seria líder, mas que tem a cultura em primeiro lugar, para não perder. Porque se perde, aí a gente realmente perde a empresa, eu acho, na minha visão. Você pegando o nosso canal, o Canal Farma, você tem empresas aí, grupos econômicos, que tem mais de 1000 lojas. O dono não está lá. O dono não está lá. Mas e a empresa, exatamente. A empresa, ela acompanha, ela monitora, ela tem todo o controle
Ela cobra e existe dentro de uma hierarquia de profissionais, cada um com a sua responsabilidade para que aquela máquina funcione com eficiência. A outra coisa que eu gostaria de falar, Vivi, em relação à questão não só da adaptabilidade, mas quando eu falei da questão da entrevista, é deixar claro, perguntar para o colaborador, sabe, você trabalha para quem? Você trabalha para a farmácia? Você trabalha para mim? Você trabalha para o cliente? Para quem que você trabalha? A maioria fala, eu trabalho para a farmácia X. Eu trabalho para o Marins. Cara, não. Você tem que trabalhar para você. O que te faz levantar da cama? Você deve ter o seu motivo. Ou é para pagar a conta, ou é para ajudar a sua família, para realizar um sonho. E aí, se você estiver saindo da sua cama e falando assim, eu vou ali fazer meu patrão ficar mais rico. Cara, fica em casa. Porque você está prejudicando o seu desenvolvimento. É o seu propósito que não vai para frente. Porque se você trabalha o final de semana, você fala assim, vou trabalhar o final de semana para o meu patrão comprar um carro zero. Vou trabalhar o final de semana porque eu vou para um restaurante top. Porque meu patrão precisa de um restaurante top. O seu patrão é você. Então, eu tive uma história de receber R$ 1.200 e ter construído na casa da minha mãe. Um barracão de 3 cômodos que eu precisava sair de onde eu estava. Com salário mínimo. Então, tudo a maneira com que você sente. O universo conspira a favor para trazer aquilo, prosperidade para você, independente se você ganha 1.000 ou se você ganha 10.000. É a mesma coisa. Então, entender para quem que você trabalha e por que você está ali faz total sentido, sabe? Para você atender seu cliente bem, para o seu colaborador atender seu cliente bem, porque ele não trabalha para você. Cara, o seu funcionário não trabalha para você, ele trabalha para ele. Então, se é base só da cobrança, você não bateu meta, que você é ruim, que você não faz isso, que você... desmotiva as pessoas. Agora, você fala assim, cara, você tem um motivo, qual que é? Meu sonho é comprar uma moto. Você acha que se você vender 30% a mais do que você vende hoje, aumenta seu salário mais ou menos em uns R$300, você consegue pagar uma parcela de uma moto? Não consigo. Então, estamos juntos, vamos fazer isso acontecer? Eu me lembrei de uma analogia que o autor do livro Comece pelo Porquê conta. Ele diz assim, uma pessoa chegou tinha uma obra, uma pessoa chegou para um pedreiro e perguntou assim, para esse primeiro pedreiro, você deve conhecer essa história, o que você está fazendo? Você está recebendo para fazer o quê? Eu estou recebendo para colocar um tijolo em cima do outro. Estou aqui colocando tijolo, argamassa. Aí foi para o segundo... o que você está recebendo? Você está trabalhando para quê? Eu estou ajudando a construir uma catedral. Faz toda a diferença. O primeiro não sabe o que ele está fazendo ali. O segundo tem um propósito e sabe que ele está doando parte do tempo dele para um projeto maior, que é uma catedral. Mas, Sirleia, acho que a maioria não sabe. A maioria não sabe. E a gente poderia entrar aqui em questões de desigualdade social, de má remuneração. Não, a gente entra só na liderança. Eu não estou falando disso. Não, a gente entra só na liderança. E, na verdade, tudo isso é a liderança, porque a pessoa que não teve uma cultura, não teve uma educação, no caso dos meus pais, meu pai era analfabeto, minha mãe tem 4ª série de grupo, eu sou a 7ª filha, meus irmãos foram aposentados, a maioria por invalidez. O que eu vivi numa comunidade que era isso, cara, eu estava felizaça. Tava tudo lindo para mim, tava tudo bem. Eu não sabia o que era a vida. Até que eu fui tendo a oportunidade de conviver com novas pessoas e a minha cabeça abrir, e minha mente abrir. E às vezes a minha família hoje fala assim, ela é rica. E ainda não acredita. Por quê? A debocha de mim, porque está acostumada a viver ali naquela cultura, mas eu entendo o lado deles, porque eles não viveram o que é bom da vida. Eles não sabem, e está tudo bem também. Então, quando eu saio de uma comunidade, eu atravesso a cidade e vou trabalhar numa farmácia, o dono de lá não sabe a minha história. E ele também não tem um propósito comigo para poder mudar a minha história, a minha vida. Ela saiu de casa exatamente para poder pagar a conta. Eu tenho que ir porque eu tenho que sustentar minha família. Agora, se aquele cara, aquele líder, chega e Vivi, me conta um pouquinho da sua história, onde você mora? Quem faz isso? Onde você mora? Quantos anos você pega para você chegar aqui? Me fala aqui, qual que é o seu sonho? Não fala um sonho difícil, não. Um sonho... Porque pra mim, gente, eu passo na vitrine, assim, eu vejo um sapato. Falo, nossa, esse sapato é meu sonho. Tem uma história disso pra contar. O Celso Massi, Celso, cliente da Farma Contábil, inclusive, gravou com a gente na primeira temporada. Sugiro que você assista.
O Celso falou, não sei se você se lembra, no episódio que ele ia construir o Mural dos Sonhos. Você se lembra? Lembro. Ele voltou para a farmácia, uma semana depois ele me mandou uma foto. Fiz o Mural dos Sonhos. Nesse mural, todos os funcionários colocaram um sonho de curto, médio e longo prazo. Já fiz isso lá também. E ele tirou uma foto e ele falou... Ele diz que na entrevista dele, ele fala isso. Se eu vou ganhar, todo mundo vai ganhar junto comigo. E onde está a lealdade? Muito legal. E o que ele fez? Deixa eu te falar. Você pergunta para as pessoas... Marins, você perguntar assim, qual que é o seu sonho, Marins? É difícil. Você tem áreas da vida que você tem sonhos. Mas, né? mas é uma pergunta que eu vou te falar, a maioria dos colaboradores, dos balconistas que estão trabalhando na sua família, não sabe qual que é o sonho deles. Eles não têm. Vivi, eles não têm sonhos. E que pessoa que não tem sonho não vive, ela sobrevive. Se você consegue despertar nela o interesse de comprar alguma coisa, que seja um iPhone, despertar nela o interesse de um sonho, ela vai ter motivação para ela trabalhar. Eu acho que muda tudo. Muda a história. Ela vai embora, ela vai atender um cliente com brilho no olho, sabendo assim, eu estou trabalhando para mim, eu não estou trabalhando para enriquecer ninguém. Eu estou trabalhando para realizar o meu sonho. E é possível. Só que as pessoas não acreditam mais. E aí cabe você aí que está atrás aí de um CNPJ, né? Entender os sonhos, se você quer realmente ser um canal de bênção na vida das pessoas ou não. Na minha visão é isso. Coloca pra gente aqui nos comentários qual é o seu sonho, porque a gente quer saber qual é o seu sonho. Se você não tem, trate de criar um sonho. Exatamente. Não é isso, Cirleia? É isso. A gente vai encerrar, quero agradecer ao Bruno mais uma vez, Marins, mas principalmente a Cirleia. Igual do Jô, né? Igual do Se Jô. fosse ao vivo, tava lá. Muito obrigada, foi incrível, eu adorei essa conversa. Nossa, que coisa boa, muita Coração coisa boa. quentinho, eu que Muito agradeço. obrigada. Eu que agradeço muito mesmo, o coração tá quentinho aqui. E é muita verdade que tá aqui, sabe? É tudo um pouquinho do que eu vivo lá, né? E dá certo, sabe? Porque é muita verdade mesmo que tá aqui, que escorre às vezes pelos olhos. Assim. Parabéns, Cirleia, parabéns. Marins, obrigada. Não, assim, eu queria agradecer a Cirleia, né? A gente se conhece já há algum tempo, né? E a Cirleia é uma pessoa que tem brilho nos olhos. E lágrima também. E o papo com ela é sempre muito legal, porque a gente sempre compartilha e aprende com ela. Então é muito legal essa troca, né? Então, obrigado, Cirleia, né? Um beijo para você, né? Parabéns pela sua trajetória, que Deus continue te abençoando e seus sonhos cada vez sejam, né, que possam ser conduzidos de uma maneira que você possa partilhar esse seu sonho com a sua equipe, com a sua família, com os meus clientes, e com os seus parceiros. clientes, né? Eu acho que isso é muito legal, a gente aprender a partilhar na vida da gente. É isso aí. Tá bom? Obrigada. Sabe que eu não falei no início que a Cirleia é mineira, porque a gente fez a brincadeira do trem-bom, mas a gente sabe que esse programa vai para o Brasil todo, então às vezes a pessoa não sabe, a Cirleia é mineira. Que cidade você nasceu? BH mesmo. BH mesmo. A minha família toda é de Ervalha, tem alguns conterrâneos aqui no Rio de Janeiro, mas eu nasci em BH. Eu sou mineira de coração, porque moro em Minas Gerais atualmente. Minas Gerais realmente... Quem vai pra lá não volta, não. Não vou. Será que eu não volto, Eita! A oportunidade não falta. Obrigado, Viviane. Obrigado, mais uma vez. Obrigado, Cirleia. Dá um abraço na turma lá. Tá bom? Beijo pra você. Sucesso pra nós. Sucesso pra nós, até o próximo episódio. Obrigada, gente. Se inscrevam no canal, sigam o perfil Descomplica Farma no Spotify, deixe seu like, compartilhe. Chega de pedidos. Beijo, tchau. Beijão, tchau, tchau.